gente vai pensar em transtorno de personalidade quando esses traços de personalidade forem muito inflexíveis e acho que uma palavra importante é mal adaptativo, ou seja, dentro daquele contexto social, dentro daquela cultura, o indivíduo não vai conseguir se adaptar e através desses traços ele vai ter esses prejuízos que eu mencionei. Como eu disse, ele é mal adaptativo, ele é inflexível, traz um sofrimento subjetivo, tem um funcionamento global importante. A gente está falando ainda de uma forma geral, a gente não entrou no transtorno de personalidade borderline ainda. Então, os transtornos de personalidade podem ter diversas manifestações, né, entre elas do pensamento, das emoções, da impulsividade, do comportamento interpessoal, e isso é importante, há um desvio dentro da expectativa do indivíduo, da cultura que ele pertence, né? Então, muitas vezes não vai se encaixar lá. E aí a gente tem 3 grupos, tá? Tem grupo A, grupo B, grupo C, a gente pode chamar de clusters. Grupo A é paranoide, esquizoide, esquizotípico. Qual que é a característica comum desses transtornos de personalidade do cluster A? São indivíduos esquisitos, excêntricos, tá? Então, isso tem mais a ver com a psicose, vamos dizer assim. Já no grupo B, que está o antissocial, está o borderline, que é o tema de hoje, a histriônica e a personalidade narcisista, a gente vai ver indivíduos mais dramáticos, emotivos ou erráticos. No grupo C, evitativa, dependente e obsessiva-compulsiva. Pacientes que têm, de maneira geral, traços mais de ansiedade, medo, controle, certo? Então, A, B e C têm essas diferenças. Ainda falando de uma forma geral, os transtornos de personalidade são bastante prevalentes. Você pode ver que a prevalência mundial chega a 11%. Dados americanos mostram que 15% dos adultos lá, de 2001, está um pouco antiga essa informação, mas acho que era o melhor estudo que eu consegui localizar. 15% pelo menos tem algum transtorno de personalidade. Ainda de forma geral, parece ser mais prevalente em homens, jovens, de baixo nível socioeconômico e desempregados, exceto personalidade obsessiva compulsiva, que parece ter um nível socioeconômico maior. E é importante a gente pensar, nisso a gente às vezes esquece, que existe comorbidade com outros transtornos de personalidade. Então, às vezes, o paciente ele tem mais de um transtorno de personalidade e outros transtornos mentais, né? Então, por exemplo, pode ver que no grupo C, o paciente tem 9,1%, quer dizer, né, esse grupo, 9,1% de comorbidades, o B 6% e o grupo A 1,5%. Então, é sempre importante investigar, comorbidades são bastante comuns. Aqui entra num campo mais teórico com relação ao diagnóstico, e eu queria passar de uma forma breve para vocês que existem algumas discussões na literatura com relação a isso. E essas discussões se dão devido à evolução da compreensão do diagnóstico, né, nosológico de transtorno de personalidade. Então, existe, né, o diagnóstico categórico, que é o que a gente mais está acostumado a fazer na prática. Então, você pega, né, por exemplo, esquizofrenia, e você soma ali alguns critérios diagnósticos e define, né, critério A, critério B, critério C, e assim por diante. Ou seja, o diagnóstico categórico, ele é um diagnóstico positivo ou negativo, ou é ou não é, vamos pensar assim, tá? Uma coisa mais objetiva, bastante objetiva, melhor dizendo. Isso tem prós e contras, tá? Isso tem prós e contras, porque deixa a avaliação mais objetiva, mas ao mesmo tempo perde da subjetividade do indivíduo, né? Falando de transtorno de personalidade, se a gente for olhar para o capítulo 3 do DSM, ele tem um capítulo que propõe um diagnóstico alternativo dos transtornos de personalidade, que ele chama de diagnóstico dimensional ou híbrido, que é quando você vai misturar um pouco dos dois, vamos dizer assim. Eu vou explicar um pouco mais para frente qual que é a diferença aí do dimensional, mas ele não é como o categórico, que é positivo ou negativo. É como se fosse um espectro em que a gente vai observar algumas características do indivíduo, eu vou explicar quais são, e baseado nessas possibilidades de apresentações clínicas, você pode definir se ele está dentro dessa dimensão do transtorno de personalidade, tá? No caso borderline, isso poderia se aplicar. E também ele propõe a possibilidade de traços de personalidade, quando os critérios específicos não são encontrados. Falando de transtorno de personalidade agora, ainda de uma forma geral, diagnóstico categórico, que é o do DSM-5 dos critérios da primeira página, não é o capítulo 3. O que é transtorno de personalidade segundo o diagnóstico categórico? Bom, é o que eu falei, né? Um padrão duradouro de experiência e comportamento que desvia das expectativas da cultura do indivíduo, e aí você precisa ter 2 ou mais das seguintes áreas afetadas. Então, cognição, afetividade, prejuízo do funcionamento interpessoal ou do controle de impulso, e esse padrão ele é duradouro e inflexível, vai gerar sofrimento e é estável ao longo da vida. Não é melhor explicado por outro transtorno mental, nem por algum efeito fisiológico de uma substância. Isso está em todas as definições aí do DSM. Já no diagnóstico dimensional,
ele vai avaliar o funcionamento, os traços de personalidade e quais os possíveis os transtornos de personalidade que podem se encaixar no diagnóstico dimensional. Não são todas. Então, o antissocial, o evitativo, a esquiva, o borderline, o limítrofe, o narcisista, o obsessivo-compulsivo e o esquizotípico, tá certo? Assim, isso dá muito pano para manga. Eu vou fazer uma explicação genérica, mais para vocês ouvirem falar disso ou reverem, tá certo? Porque realmente é um tema extremamente complexo e que a gente poderia ficar muito tempo aqui. Então, pensa no seguinte, o diagnóstico categórico ele é positivo ou negativo. Aqui a gente vai avaliar o quê? Primeiro, dois dos seguintes domínios, que a gente chama de elementos da funcionalidade da personalidade, funcionamento da personalidade, que é aspectos relacionados ao self e aspectos relacionados ao interpessoal. Então, por exemplo, o que a gente vai ver aqui com relação ao self? A identidade e o autodirecionamento. O que é self, resumidamente? É como o indivíduo se vive em uma vivência de si como único. Então, ele tem uma fronteira clara entre ele e o outro. Essa é uma possível definição de self. E o que é autodirecionamento? É quando o paciente tem uma busca clara por objetivos de curto prazo e tem uma expectativa coerente com esses objetivos, certo? E com relação a esse aspecto interpessoal, a gente vai olhar para intimidade e empatia. O que é intimidade? Intimidade é a maneira com que o indivíduo vai se relacionar, se vincular com o outro. Ou seja, qual que é a profundidade das relações interpessoais? E qual que é a duração do vínculo? Ele consegue ter essa profundidade? Ele consegue se aproximar? Ele consegue criar essa intimidade com outras pessoas? Então é isso que a gente vai observar. E empatia, se colocar no lugar do outro, acho que é uma coisa que a gente escuta por aí, mas assim, é uma compreensão, é apreciar o que os outros estão pensando, o que os outros estão sentindo, né? E entender as motivações dos outros. Então, quando a gente for fazer diagnóstico dimensional, a gente tem que olhar para esse critério A, que é ver como que o indivíduo tem essas características do self e das relações interpessoais. E aí, a gente vai olhar também para traços patológicos da personalidade. Para quem nunca viu isso, pega o DSM e vai até o capítulo 3. Dentro de cada um dos traços de personalidade, a gente vai tentar definir se o indivíduo tem pouco ou nenhum sofrimento, prejuízo, ou um prejuízo muito extremo. E baseado em como o indivíduo vai apresentar essas características, você pode pensar no diagnóstico dimensional de cada um dos transtornos de personalidade. Quando entrar no transtorno de personalidade borderline, vai ficar um pouco mais claro isso. Então, aqui são os domínios e facetas, né? Então, tem esse primeiro que é a afetividade negativa e todas essas possíveis alterações, o distanciamento, a desinibição e o psicoticismo.